Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula de Química. Hoje vamos estudar sobre os fenômenos químicos e físicos e os estados físicos da matéria e suas transformações, né? Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender é o que é um fenômeno. Basicamente, minha gente, fenômeno nada mais é do que qualquer coisa que se observa na natureza, que pode ser descrita e provada pela ciência. Aqui nós temos, por exemplo, um vulcão em atividade e o fenômeno do aparecimento de raios. Dois fenômenos naturais que podem sim serem descritos e provados cientificamente, tá certo? Bom, diante disso, nós precisamos entender que esses fenômenos podem ser divididos em dois grupos. Nós podemos ter os fenômenos químicos e os fenômenos físicos. E como é que nós podemos diferenciá-los? Vamos aprender que é super simples fazer isso. Observem. Um fenômeno químico nada mais é do que um fenômeno que acontece quando os materiais são transformados em outra coisa, são transformados em outros materiais. Um exemplo disso é o fato de você queimar, né, um pedaço de papel. Você faz com que os materiais, com que os componentes da folha de papel se transformem em outros materiais a partir dessa queima, né? Aquele papel, ao ser queimado, vai se transformar em cinzas e fumaça, ou seja, vai se transformar em outros materiais. Isso, basicamente, define um fenômeno químico. Já um fenômeno físico acontece sem que haja a transformação de materiais em outros, né? Se você, por exemplo, pegar essa mesma folha de papel e simplesmente amassá-la, você vai ter um fenômeno físico acontecendo, porque os componentes da folha de papel não se transformaram em outros a partir do momento que você amassou o papel. Os componentes são exatamente os mesmos, tá certo? Muito bem. E aí, vamos entender um pouquinho sobre os estados físicos da matéria. Nós conhecemos 3 estados ou fases da matéria que são básicos, que são os estados sólido, líquido e gasoso. Porém, existem outros estados físicos da matéria, tá certo? Existem outros estados físicos que a gente não vai citar aqui, porque estamos vendo apenas o básico desse conteúdo. Mas, se você quiser pesquisar, fique à vontade, você vai encontrar muitas curiosidades estudando os demais estados físicos da matéria, tá ok? Bom, o estado sólido, né, ele se caracteriza basicamente por ter as moléculas das substâncias bem juntinhas umas das outras. O estado líquido, as moléculas estão juntas, mas um pouco mais afastadas do que no estado sólido, observem, né? Essas bolinhas estão representando aqui as moléculas de água. Então, no estado líquido, a água tem suas moléculas mais afastadas umas das outras do que no estado sólido. E na forma gasosa, essas moléculas estão mais afastadas ainda, tá? Então, é a forma de agregação das moléculas, minha gente, que mostra pra gente qual é o estado físico da substância. Aqui nós estamos falando da água, mas poderia ser de qualquer outra substância, tá certo? Então, vejam só. Basicamente, o estado sólido acontece, né, quando os átomos ou moléculas constituintes da matéria estão num estado de agitação baixo. Não esqueçam que os materiais que são formados por átomos, por moléculas, apresentam essas estruturas se movimentando, né? Agitadas, vibrando em determinadas frequências. Então, quando essa frequência é muito baixa, quando as moléculas se movimentam um pouco, geralmente elas fazem com que o material se apresente no estado sólido. Se essas moléculas adquirem energia e começam a vibrar numa frequência ainda maior, elas passam a mostrar para a gente o material no estado líquido, né? E se elas vibrarem ainda mais, se elas absorverem mais energia e conseguirem se afastar mais ainda, possivelmente nós vamos encontrar o estado gasoso daquele material, tá ok? Uma coisa importante a ser mencionada aqui é que a forma física dos sólidos, né, e o volume deles são fixos, enquanto que no estado líquido e no estado gasoso, a forma dos materiais e o volume são variáveis, eles podem variar, né, de forma e de volume
dependendo do ambiente onde eles estejam, ok? Pois bem, e agora a gente vai ver aqui como é que acontecem, né, as mudanças de estado físico dos materiais, tá bom? Então, para a gente entender melhor como acontecem essas mudanças, é importante a gente entender também o que é que causa, quais são os fatores causadores da mudança ou das mudanças de estados físicos dos materiais, né? Então, o que acontece? Os materiais, eles sofrem interferência basicamente de duas forças. Uma delas é a temperatura, que é mais comum. A gente observa a temperatura agindo nos materiais e percebe que esses materiais podem mudar de estado em função da temperatura, né? Pedrinha de gelo, quando esquenta, ela derrete, quando esquenta mais ainda, a água evapora, enfim. Porém, existe uma força muito importante que precisa ser notada aqui, que é a pressão, tá certo? Pressão também é uma força física que interfere diretamente aqui nas mudanças de estados físicos dos materiais, ok? Bom, aqui nós temos um esquema que mostra para a gente, né, um pouco disso, nós vamos falar de cada um, tá certo? Mas observem aqui que a passagem do estado sólido para o líquido é chamada de fusão, né? O contrário é solidificação. De líquido para vapor, nós temos a vaporização, que pode acontecer de três formas de falar sobre isso, e o contrário é a liquefação. Nós podemos também ter a passagem do estado sólido para o estado de gás, tá? Chamado de sublimação, e o contrário disso é chamado de ressublimação. Observem aqui que as moléculas no estado sólido estão bem coladinhas, estão bem juntinhas. No estado líquido elas já estão um pouco mais afastadas e no estado de vapor ou gás elas estão bem afastadas. Então vamos lá. Fusão. Basicamente o termo fusão, pessoal, representa derretimento. Então quando o material passa por uma fusão, ele vai derreter, tá certo? A temperatura em que isso acontece é chamada de ponto de fusão ou temperatura de fusão. No caso da água, essa temperatura equivale a 0 graus Celsius. Então quando a temperatura chega a 0 grau, a pedrinha de gelo começa a derreter, ela começa a passar por fusão. Certo? Lembrar que isso aqui só pode acontecer nessa temperatura de 0 grau, a uma pressão atmosférica equivalente à pressão do nível do mar. Tá certo? Se a pressão for diferente, temperatura de ebulição, temperatura de fusão muda também. Bom, e aí a gente fala sobre vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, o estado de vapor. Tá? Vejam só, pessoal, a vaporização pode acontecer de três formas diferentes. Ela pode acontecer por evaporação, ebulição ou calefação, tá? Quando é que a vaporização acontece por evaporação? É quando a passagem do estado líquido para vapor acontece lentamente, né? Envolve apenas a superfície do líquido, tá? Em questão. Basicamente, a evaporação é um processo lento. Na ebulição, a gente já tem, né, uma coisa diferente. Nós temos a fervura do material. Tá? Temos um aquecimento direto. Por exemplo, aqui nessa foto, nós estamos observando um material aqui sendo aquecido, a água provavelmente sendo aquecida. Tá? E isso vai gerar a fervura do material. E esse termo ebulição é sinônimo de fervura. Tá? Bom, na calefação, o material vai passar para o estado de vapor, ele vai passar de líquido para vapor numa velocidade bem alta, porque aqui nós temos uma panela, uma chapa bem quente e uma gota d'água caindo. O material passa quase que instantaneamente para o estado de vapor, tá certo? Nesse processo aqui, a mudança é bem brusca, tá bom? Próximo é liquefação ou condensação. Bom, a liquefação ou condensação é a passagem do estado de vapor ou de gás para o estado líquido. Temos aqui uma panelinha, né? E aqui essa fumacinha pode representar para a gente o vapor de água. Se a gente tampar essa panela, esse vapor de água, ao bater na tampa, que está mais fria, vai se condensar, ou seja, ele vai se transformar em líquido novamente, tá bom? A solidificação representa a passagem do estado líquido para o sólido. A fabricação de gelo, por exemplo, é um fenômeno que a gente costuma chamar de solidificação, tá bom? E aí, fica faltando só dois, que é a sublimação e ressublimação. Olha, nesse tipo de transformação, o material passa do estado sólido
para o estado de vapor ou de gás, diretamente, sem passar pelo estado líquido. Tá? Isso acontece, por exemplo, quando a gente vai estampar, né, camisetas, capinhas de celulares, enfim. Os materiais estão numa folha de papel, no seu estado sólido, e quando uma prensa, com uma temperatura alta, pressiona esse material sobre a superfície de outro, esse material passa do seu estado sólido para o estado gasoso, né, sublimando o objeto. Camiseta, a caneca, enfim, a capinha do celular, tá certo? Bom, aqui nós temos uma bolsa cheia de pedrinhas, né, de bolinhas de naftalina, né? Muita gente coloca isso em guarda-roupas, banheiros, né, para odorizar, dar aquele cheiro característico no ambiente, tá? A naftalina também passa de seu estado sólido para o gasoso, diretamente, tá? Aqui nós temos uma pedrinha de gelo seco, né, o dióxido de carbono sólido. O dióxido de carbono, na sua forma gasosa, é o nosso velho conhecido gás carbônico. Então, na sua forma sólida, ele é chamado de gelo seco. E ele sublima, ele passa de sólido para gasoso, sem passar pelo estado líquido. O oposto da sublimação é chamado de ressublimação, tá bom? Esse esqueminha aqui resume isso. Olha só. Passagem de sólido para líquido, fusão, de líquido para gás ou vapor, que é a vaporização, de sólido para gasoso, que é a sublimação. Todos esses processos aqui, tá, precisam de aquecimento. Eles aquecem para poder acontecer. Tá certo? Todo processo que vai de sólido para gás, nessa direção, sólido para gás, são processos que absorvem energia, que aquecem para poder estarem presentes aí, tá certo? Já os processos que passam de gás para líquido, de líquido para sólido, ou de gás para sólido, né? A liquefação ou condensação, na solidificação ou na ressublimação, todos esses, de gás para sólido, precisam resfriar, né? Para poder acontecer, tá certo? Esse esqueminha aqui mostra bem isso, olha só. Temos uma escadinha aqui com os estados sólido, líquido e gasoso. Todos os processos de sólido para gás absorvem energia, ou seja, aquecem para acontecer. E todos os processos de gás para sólido resfriam, tá, para poderem acontecer. Espero que vocês tenham entendido isso. Nossa aula acaba aqui. Até a próxima. Um grande abraço e a gente se vê em breve, tá ok? Tchau, tchau, pessoal.